Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, mas o Senhor nos amou e teve misericórdia de nós. E o Senhor Jesus recebeu a morte por nós e pelo seu sangue precioso derramado nos lavou, para que sem nenhum valor, sem nenhuma condição fosse cumprida a partir de nós. O Senhor nos permitiu somente a sua graça, a sua herança eterna para podermos entrar no seu reino. Nós agradecemos por toda essa grandiosa graça que o Senhor Deus nos permitiu. Damos somente agradecimentos e glórias ao Pai. Que nesse tempo, nós todos que fomos remidos pelo sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos louvando a sua graça. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos conduzido para podermos aprender a sua palavra. Que nesse tempo agora o Espírito Santo possa estar junto conosco, que possa cuidar de cada um aqui presente, que possa permitir a graça necessária para cada um. Por conta do Covid-19, as pessoas que não estão conseguindo se reunir conosco, as pessoas que estão em suas casas, irmãos e irmãs que estão em suas casas ouvindo a palavra, que o Senhor possa estar junto com eles, que o Senhor permita a graça necessária para cada um deles, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo. Que o Senhor Deus possa protegê-los, que o Senhor possa conduzi-los através da palavra. Nós cremos e agradecemos nisso. Senhor, aquelas igrejas que estiverem no meio da dificuldade, que o Senhor Deus possa cuidar de cada uma, que o Senhor permita graça para todas elas, para que nenhuma pereça, Senhor. Todos nossos irmãos e irmãs que estão no meio da fraqueza, que através da mão de graça do Senhor, que o Senhor possa restaurá-los, que o Senhor possa trazê-los novamente para diante da sua graça, para poderem fazer o trabalho voluntário nesse último tempo, para pregar o seu Evangelho, para serem aptos diante do Senhor Deus, para que isso aconteça, que o Senhor Deus possa permitir a sua benignidade a eles. Senhor, que sempre está cuidando de nossas fraquezas, que nosso tempo restante nós possamos viver, sendo sustentados através da mão de graça do Senhor. Que o Senhor possa nos proteger, que através da verdade o Senhor possa nos conduzir. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, que o Senhor nos permita graça para que nós possamos aprender como exemplo o que deve ser feito, que nesse tempo agora toda a palavra que o Senhor deseja manifestar, nos ensinar a sua vontade, nós possamos compreendê-la, Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 사랑은 밝은 빛과 같아서 나의 마음을 비추이시고 하나님의 사랑은 밝은 빛과 같아서 나의 길을 인도하여 주신다. 하나님의 사랑은 시냇물과 같아서 나의 심령에 만족을 주며 하나님의 사랑
보석 같아서 나의 약함을 붙들어주고 나의 힘을 굳건하게 하신다. 하나님의 사랑은 고운 향기 같아서 나의 생기로 숨쉬게 하고 하나님의 사랑은 고운 향기 같아서 나의 오늘 아름답게 하신다. 하나님의 사랑은 많은 기쁨 되어서 나의 영혼을 뒤놀게 하며 하나님의 사랑은 많은 기쁨 되어서 내게 이라 충만하게 하신다. 충만하게 하신다. Vamos procurar a palavra da Bíblia, Salmos 116. Salmos 116. A partir do versículo 12 ao 15 eu irei ler. Salmos 116, versículo 12 ao 15. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Durante as semanas que se passaram, eu continuei pregando de forma contínua a vivência de retribuição da graça de Deus. As pessoas que receberam a salvação, receberam a grandiosa graça do Senhor Deus, que é inexpressível, que é inexplicável com as nossas palavras e obras. Então, toda essa grande graça que o Senhor Deus tem nos permitido, quando nós ainda vivíamos no meio do pecado, nós estávamos longe do Senhor Deus. Nós, quando estávamos mortos por conta de nossos pecados e delitos, quando nós ainda éramos inimigos do Senhor, quando ainda não conhecíamos ao Senhor, o Senhor teve misericórdia de nós e fez com que o seu Filho unigênito fosse enviado para este mundo como formato de homem para se tornar a propiciação pelos nossos pecados. Então nós fomos libertos de nossos pecados. E o Senhor Jesus, Ele, partindo daquele trono do reino dos céus, veio para este mundo tão maligno, tão sujo, e recebeu toda a maldição, a dor e o sofrimento deste mundo. Quer dizer que o Senhor,
que não tem pecado, ele recebeu todo tipo de blasfêmia, dor, sofrimento, como se fosse um pecador. Foi morto na cruz dessa maneira. E é por isso que ao vencer o domínio do pecado e da morte, ele estando vivo ainda está orando por nós. O Senhor, ele enviou o seu Espírito Santo e faz com que nós possamos compreender o Evangelho. Nós recebemos a salvação, nós somos protegidos e também somos conduzidos para diante da palavra. Quer dizer que toda essa graça que o Senhor Deus tem nos permitido, como é que nós iremos retribuir? Como é que uma pessoa que recebeu a salvação irá retribuir essa graça do Senhor? Porque todos nós a recebemos. Essa grande graça do Senhor, nós ainda não conseguimos compreender por completo, enquanto ainda estamos aprendendo a sua palavra. Então, quão grande e preciosa é essa graça do Senhor Deus. Então, quanto mais nós vamos compreendendo, mais nós temos agradecimentos, felicidades dentro de nós. Então, como é que nós podemos retribuir essa graça diante do Senhor Deus? Então, ela se torna uma pergunta realmente lógica para nós. E se olharmos em Salmo 113, ele diz: realmente não irei esquecer sobre mim essa graça que o Senhor tem me feito. Essa grande graça que o Senhor nos permitiu, que nós recebemos a salvação. Então não se deve esquecer dessa graça que tem recebido. Porque esquecer a graça, realmente quer dizer que é uma pessoa que não está conseguindo viver uma vida adequada para retribuir a graça diante do Senhor Deus. Quer dizer que ele está vivendo do jeito que bem entende, do jeito que bem gosta, bem desejar no mundo. Então quer dizer que é uma pessoa que esqueceu da graça do Senhor. Então é por isso que agora o restante das nossas vidas diante do Senhor Deus, nós precisamos lembrar que estamos vivos somente para retribuir a graça do Senhor. Por isso que antes, quando nós estávamos longe do Senhor Deus, nós vivíamos por conta dos nossos pecados, nossos desejos, nós vivíamos no mundo. Mas agora nós iremos agir diante do Senhor Deus e receber a salvação. Quer dizer que de forma apta, conforme a vontade do Senhor Deus, nós viveremos. É por isso que toda essa graça que o Senhor tem me permitido, como é que irei retribuir? Então, realmente, dormindo, acordado, eu não posso esquecer dessa graça do Senhor. Então, eu já disse algumas vezes sobre como essa vivência de retribuir essa graça do Senhor Deus. Então, essa graça que nós temos recebido, ela é grande e inesquecível. Então, nós precisamos ter uma vivência de retribuir a graça do Senhor Deus mais do que qualquer coisa. Porque o amor do Senhor Deus é incomparável a qualquer amor deste mundo. O amor do Senhor Deus nos salvou e também nos permitiu a alegria, a felicidade. É por isso que não tem como ser trocada com qualquer coisa deste mundo. A vivência de retribuirmos essa graça do Senhor Deus é muito mais importante, amável diante do Senhor Deus para com o Senhor neste mundo. Já que nós amamos ao Senhor, nós obedecemos a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que quando o homem realmente ama ao Senhor, ele guarda as suas palavras. Quando alguém ama ao Senhor Deus, já que o Senhor Deus o ama também, ele guarda as palavras do Senhor Deus. Então, já que ama ao Senhor Deus, agora ele não vive para si, mas agora para a graça do Senhor, vive para o Senhor. É por isso que agora já nós não vivemos por nós mesmos. Agora nós vivemos por aquele que morreu e ressuscitou por nós. Então é por isso que agora nós já não vivemos por nós. Nós vivemos pelo Senhor que nos salvou. E é por isso que a vivência é de retribuir a graça do Senhor.
E também nós também precisamos ter uma vivência de agradar ao Senhor que nos salvou. Não é viver agradando a si mesmo, é para agradar a Deus, a vivência de agradar a Deus. O que é a vivência de agradar a Deus? Se nós olharmos na Bíblia, está escrito de forma detalhada. É por isso que como é que nós podemos retribuir ao Senhor? Nós não devemos esquecer em nenhum momento sobre essa graça do Senhor. E após nós recebemos a salvação, essa vivência da graça do Senhor Deus, mais uma coisa que nós devemos lembrar é que como o Senhor ele já havia dito, realmente o Senhor ele nos deu um novo mandamento, que é amei-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então quer dizer que este amor que temos é conforme o mandamento do Senhor Deus, é amar os irmãos e irmãs, já que o Senhor ele me amou, já que o Senhor ele abandonou a sua vida por mim, eu preciso amar o próximo. Quer dizer que esse é a forma de mostrar como evidência que eu amo ao Senhor Deus. E é por isso que eu já preguei isso de forma detalhada na semana passada. O que eu quero pregar hoje é que é algo maior do que as coisas deste mundo, é que nós amamos ao Senhor Deus. Então nós precisamos guardar a palavra do Senhor, nós precisamos viver diante do Senhor Deus, nós precisamos agradar ao Senhor Deus. Quer dizer que nós todos, para amarmos os irmãos, precisamos sacrificar a nós mesmos. Quer dizer que ali é necessário sofrimento. E é por isso que, mais uma coisa, então essa vida de retribuir a graça do Senhor Deus, nós todos precisamos receber o sofrimento para tal. Então vamos procurar mais uma palavra da Bíblia, vamos procurar Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29, perdão. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, o Senhor ele tem nos permitido essa graça. Conforme essa graça do Senhor nós recebemos a salvação, com essa graça o Senhor ele tem nos salvado. Então, mas ele fala aqui que é por Cristo. Então o Senhor Deus ele tem criado todas as coisas, foi para a glória dele. O Senhor Deus dele ter criado o homem é para a glória do Senhor Deus. O homem ter se corrompido, ter caído no meio do pecado. O Senhor ele nos salvar é para a graça do Senhor, para a glória dele. E é por isso, se olharmos Isaías capítulo 43 também, em 45 também, capítulo 43, ele diz realmente eu por amor de mim, realmente eu expiei os seus pecados. Quer dizer que o Senhor ele ter nos salvado foi para a glória do Senhor Deus. Então quer dizer que o Senhor, através da sua grande graça, a palavra da graça e do amor, o Senhor ele nos conduz. Quer dizer que o Senhor ele está nos conduzindo até agora, é tudo para o seu próprio nome, para a sua grande graça. Então o Senhor ele tem nos salvado, ele nos salvou para a graça do Senhor. Então ele nos permitiu a graça pelo Senhor. Então realmente nós não somente cremos nisso, agora nós também recebemos o sofrimento com ele. Então o Senhor que agora morreu por nós, ele disse, realmente eu morri por você na cruz, então, agora você também precisa viver por mim, você precisa sofrer por mim, é isso que o Senhor está pedindo. Então se nós compararmos ao sofrimento que o Senhor recebeu, o sofrimento que nós vamos receber é muito pequeno. Mas mesmo assim, nós não somente cremos nele, recebemos essa graça, nós também precisamos receber esse sofrimento com ele. É por isso que após recebermos esse sofrimento, nós temos essa vivência de retribuir essa graça diante do Senhor. Então essa vivência de sofrer junto com Cristo.
Se olharmos em Colossenses, capítulo 1, realmente ele disse que nós precisamos receber esse sofrimento restante através da igreja, através da nossa carne. Quer dizer que o sofrimento restante de Cristo, o que será? Quer dizer que o Senhor Jesus ele ter morrido na cruz, essa salvação que ele nos cumpriu, quer dizer que ele deixou um pouco restando e disse para nós cumprirmos? Não, realmente o sofrimento que ele recebeu por conta da salvação é perfeita, mas o sofrimento restante que aqui ele se refere, quer dizer que para o Evangelho do Senhor, para que possa ser pregada, realmente todos aqueles que receberam a salvação diante do Senhor Deus se tornaram um somente. Eles cumpriram o corpo do Senhor. Agora, para viverem diante do Senhor Deus, existe esse sofrimento. Quer dizer que o Senhor ele está se referindo a isso como um sofrimento restante. Então, quer dizer que esse sofrimento restante, o Senhor ele está dizendo que está cumprindo dentro da nossa carne. É por isso que nós todos, que recebemos a salvação diante do Senhor Deus, nós amamos ao Senhor mais do que qualquer coisa neste mundo. Nós precisamos abandonar as coisas deste mundo. Nós precisamos odiar as coisas deste mundo. Para que assim nós possamos cumprir a vontade do Senhor Deus, possamos viver conforme a sua vontade. E também já que nós agradecemos, vivemos agradecidos a essa graça do Senhor, nós podemos agradar ao Senhor, nós podemos amar os irmãos, nós podemos pregar o Evangelho. E no meio disso tudo existe um grande sofrimento. É por isso que todo esse sofrimento que nós temos, nós podemos dizer que é o sofrimento restante diante de Cristo. Então o Senhor, ele para nos salvar, ele recebeu o seu sofrimento. E nós, para fazermos a vontade do Senhor Deus, nós precisamos receber esse sofrimento mais uma vez. Se olharmos em Lucas capítulo 24, versículo 26, realmente o Senhor Jesus que havia ressuscitado, ele viu os 2 discípulos que estavam indo para Emaú e disse, realmente sobre o que vocês estão conversando? Então eles falaram, havia um senhor chamado Jesus Nazareno. Nós esperávamos que ele fosse o Redentor, o Messias que salvasse o povo de Israel. Mas os nossos sacerdotes, os nossos líderes do povo mataram esse Senhor Jesus. Então, eles falaram no meio dessa tristeza. Eles não conseguiam ver que o Senhor Jesus estava ali. Então o Senhor Jesus disse, realmente, vós insensatos, que não creem na palavra dos profetas. Então realmente o Senhor, será que ele não veio para realmente morrer aqui, para poder entrar na glória? Então, quer dizer que o Senhor Jesus, ele veio para cumprir a salvação, precisa receber o sofrimento primeiro, para assim ressuscitar e assim entrar na glória do Senhor Deus. Será que essa não é a ordem? Então foi isso que o Senhor Jesus reclamou a eles. Quer dizer que o Senhor Jesus também recebeu o sofrimento primeiramente. Como em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, realmente ele diz sobre os profetas que já profetizaram sobre o Senhor Jesus, profetizaram sobre a vinda do Senhor. Quer dizer que o Espírito de Cristo que estava dentro deles, o Espírito de Cristo estava dentro dos profetas, para eles receberem todo o sofrimento, toda essa dor que o Senhor Jesus iria receber, eles profetizaram antecipadamente, eles já explicaram. É por isso que no Antigo Testamento, realmente todo esse sofrimento que nós temos recebido, agora nós podemos entrar na glória do Senhor Deus. Agora o Senhor que tem nos permitido essa glória para podermos entrar no reino do Senhor Deus. Toda essa glória que iremos receber, o Senhor já está profetizado, porque o Senhor Jesus, ele recebeu o sofrimento primeiramente para poder depois entrar nessa glória do Senhor. Como em Hebreus capítulo 1, nós podemos ver que realmente nós precisamos olhar para o Senhor Jesus, que é cheio dessa graça, cheio dessa misericórdia. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele realmente sustentou, ele aguentou na cruz para poder receber uma maior glória vindoura. Então, o Senhor Jesus, ele recebeu todo esse sofrimento neste mundo. Por quê? Por conta da glória, da alegria,
do gozo que estava por vir. É por isso que ele sofreu toda essa dor da cruz. Então quer dizer que ele realmente não se envergonhou. Quer dizer que o Senhor tão glorioso, o Senhor que é o Criador, ele realmente que estava nu, que estava despido, que realmente estava recebendo toda a blasfêmia, ele não se envergonhou de receber essa cruz. Porque ele iria se assentar com o Senhor Deus à sua destra. Quer dizer que o sofrimento que o Senhor Jesus recebeu, nós não podemos explicar com todas as palavras. Que o Senhor Jesus recebeu o sofrimento para assim nós podemos entrar na glória do Senhor. Então agora nós todos, que agora estamos seguindo a vontade do Senhor Deus, agora que recebemos a salvação, nós falamos, vamos viver bem diante do Senhor Deus. O que é você viver bem diante do Senhor? Quer dizer que o Senhor Jesus, ele recebeu sofrimento por mim, ele me salvou, então agora para mim não tem mais sofrimento, eu vou viver em paz, eu vou viver numa alegria. Será que é isso? Não é assim. Se olharmos em Romanos capítulo 8, 16, 17, realmente já foi dito que nós somos filhos do Senhor Deus, nós somos herdeiros de Deus. Então nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. É por isso que agora nós iremos receber essa glória com o Senhor. É por isso que nós também precisamos receber o sofrimento com Ele. Então o sofrimento atual é somente um processo para nós recebermos essa glória do Senhor Deus. É incomparável. Quer dizer que nós somos herdeiros diante do Senhor Deus. Então, realmente o Senhor é o Filho primogênito e nós somos os filhos realmente que vêm depois, os caçulas. Então nós iremos receber a glória junto com o Senhor. Então não é somente o Senhor Jesus que irá receber essa glória. Nós todos iremos receber essa glória junto do Senhor. Quer dizer que a glória junto do Senhor. Então essa palavra glória quer dizer que somente se relaciona ao Senhor. A glória se relaciona somente ao Senhor Deus. É por isso que se nós pensarmos essas coisas em relação ao pensamento mundano, nós não podemos compreender sobre essa glória do Senhor Deus. Realmente é algo surpreendente. Então é por isso que para que possamos receber essa glória junto com o Senhor Deus, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos receber o mesmo sofrimento com Cristo. Então, as pessoas que receberam a graça através a salvação da graça do Senhor Deus recebe o mesmo sofrimento com Cristo, que Cristo está dentro de mim. Então, esse Senhor Jesus que me salvou está dentro de mim. É por isso que agora minha vida é para receber a glória do reino dos céus, mas vivendo neste mundo no sofrimento. Quer dizer que o sofrimento neste mundo é temporário, que está aguardando somente a glória que está por vir. É incomparável, é incomparável. Então, por exemplo, se caso eu pegar uma formiga, vamos pensar que eu dou uma formiga para alguém e depois de um mês eu entrego 1000 bois para essa pessoa. Realmente não existe uma coisa dessas, não é? Mas o Senhor Deus, ele faz dessa maneira. Então, o sofrimento que estamos recebendo agora é algo muito pequeno comparado ao que iremos receber. Então, a glória que o Senhor Deus irá nos retribuir a partir disso é surpreendente. É por isso que se olhamos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Então, a nossa leve e momentânea tribulação. Então, nós cristãos, realmente, naquele tempo quando o Novo Testamento foi escrito, quanto sofrimento e tribulação eles receberam naquele tempo? Nós estamos vivendo no tempo mais fácil, confortável na história. Mas existe um sofrimento, a tribulação que nós precisamos por passar. Então, claro que temos o sofrimento algumas das vezes. Então nós temos os problemas em relação à nossa fé. Então as pessoas, elas realmente nos questionam, nós podemos ser odiados. Então, mas o sofrimento, a dor que nós recebemos é temporária, coisas pequenas, são leves. Em comparação à glória eterna que iremos receber. É incomparável. Quer dizer que nós estamos nos preparando para algo eterno que está por vir. Tá, a glória realmente é grandiosa. É incrível. É uma glória realmente grandiosa que o Senhor deseja efetuar dentro de nós. É por isso que se olharmos em Apocalipse, realmente capítulo 1, ele diz realmente quem vence, eu venço.
realmente eu assentado junto do trono do Pai, realmente para aquele que vence, realmente pode assentar ao meu trono. Então eu venço e eu assento junto do trono do Pai. Então o que é aquele que vence, o vencedor? Então, Apocalipse, ele fala para você vencer, para você lutar, para você suportar. Porque Apocalipse ele fala diversas vezes sobre a esperança gloriosa. Essa esperança eterna que o Senhor Deus deseja nos permitir é a glória vindoura. O Senhor Jesus, ele ter morrido e ter subido aos céus, se assentou à destra de Deus. Da mesma maneira, aquele que vence, ele se assentará junto do trono do Pai. Então eu, vencido, irei me assentar ao trono do Pai. Quer dizer que o Senhor Jesus, vindo a este mundo, ele recebeu todo tipo de sofrimento e venceu as coisas deste mundo. Então quem vence pode se assentar junto do Senhor. Então o Senhor ele disse dessa maneira, não é incrível? Se olharmos 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, 12. Realmente nós, se nós morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Então quer dizer que nós suportamos, representa o sofrimento, quer dizer que nós morremos com o Senhor, nós iremos viver com Ele. Se nós sofremos com Ele, também com Ele reinaremos. Então o sofrimento do Senhor não é somente o sofrimento que nós recebemos junto do Senhor, mas o que o Senhor ele permite para os cristãos, para os seus filhos, quer dizer que é para uma glória grandiosa que está por vir. Então uma pessoa que não gosta a glória diante do Senhor Deus é uma pessoa que abandona essa glória diante do Senhor. Então é por isso que 1 Pedro capítulo 3, realmente nós participamos do sofrimento com Cristo, nós precisamos nos alegrar. Então, quando realmente é manifestada a glória do Senhor Deus, nós iremos estar alegres, felizes junto do Senhor. Quer dizer que os cristãos, enquanto eles recebem todo tipo de sofrimento, dor, eles realmente precisam se alegrar por estarem participando dessa glória diante do Senhor Deus. Quando é manifestada essa glória diante do Senhor Deus, quando essa glória vem, realmente nós precisamos nos alegrar em todas as coisas. Então, quando o Senhor ele vier no meio dessa glória, realmente nós todos precisamos nos alegrar junto do Senhor, nós podemos estar felizes junto do Senhor. Então esse é um problema que nós precisamos pensar também. Então as pessoas do mundo eles odeiam o sofrimento. Não existe nenhuma pessoa que gosta de sofrer, que está na angústia. Claro que recebe fora o seu controle. Então, mas quem é que gosta de receber? Então, os cristãos, quando nós falamos, vamos receber o sofrimento com Cristo, eles também dizem, eu não quero. Eu recebi a salvação, mas eu agradeço, mas entrar no reino do Senhor Deus, eu desejo, mas eu não gosto de sofrimento. Quer dizer que isso é algo anormal. Então, o Senhor Jesus, ele recebeu o sofrimento por nós. Então, o Senhor está perguntando se nós queremos receber o sofrimento junto com Ele. Mas eles dizem, eu não quero. Então, o Senhor ter nos permitido a graça, ter nos salvo, é para nós recebermos o sofrimento junto dEle. Então, o Senhor, ele pede o sofrimento para conosco. Mas o que é que nós iremos fazer? Como Hebreus capítulo 11. Vamos procurar. Vamos procurar a palavra de Hebreus capítulo 11. Palavra de Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 24 ao 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então ele realmente tinha em vista recompensas. Nós conhecemos a Moisés, não é?
Então, Egito era a civilização mais bem desenvolvida, com todas as coisas realmente muito bem estabelecidas. E Moisés vivia naquele tempo, mas ele vendo o seu povo hebreu sofrendo ou morrendo ali, ele, por exemplo, foi uma das crianças que foi realmente colocada num cesto no rio para que pudesse ser salvo por conta do massacre que estava acontecendo com o povo hebreu. E a princesa, a filha de Faraó, realmente ela teve misericórdia, ela teve pena de Moisés e ela realmente viu de forma bonita e o adotou como seu filho, para que se tornasse filho da filha de Faraó. Então, quando ele crescesse, ele poderia até se tornar o rei de Egito. Então, se nós olharmos no filme 10 Mandamentos, nós podemos ver Moisés, ele tinha um grande poder. Ele realmente estava como um dos herdeiros do trono. Então, mas Moisés, sendo já grande, ele está falando sobre a fé, sobre a vida de fé dele. Quer dizer que a vida de fé dele realmente nele se cresceu. Então ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Se nós olharmos um rei da Inglaterra, então como é incrível ser um rei. Então, mas ele amou uma mulher da plebe. E naquele tempo, amar uma pessoa que não faz parte da realeza ou que não é nobre não era permitido pela igreja. Mas ele recusou o seu trono por conta deste amor que ele tinha. Então, realmente poderia acabar falar, ele escolheu dessa maneira. Mas isso não é um grande elogio, não é para ser elogiado dizendo, fez bem. Mas realmente o conhecimento que nós temos para com o Senhor, então ele realmente considerou tudo como se fosse um esterco, realmente coisas em vãs, que não fossem diante do Senhor. Todas as coisas que forem para a sua carne, ele realmente considerou como se fossem fezes. Quer dizer que os cristãos agora eles têm esse grande amor que o Senhor nos permitiu. Então, o Senhor ele está junto conosco. Então, para a glória que vindoura diante do Senhor, então, qual seja a glória que nós teremos neste mundo, qual seja a riqueza, nós podemos abandonar, nós podemos largar. Porque houveram pessoas assim no tempo dos apóstolos, tinha na igreja. Realmente, muitas pessoas do mundo dizem, onde existem tantas pessoas ignorantes assim? Mas as pessoas não conhecem, as pessoas deste mundo que conhecem a riqueza, conhecem a glória deste mundo, realmente só duram alguns anos. Então, do dia para a noite, realmente tudo pode ir voando através de um vento. Então, da mesma maneira, realmente o sofrimento, ele desejou sofrer com Cristo, porque se nós olharmos Moisés, ele era um homem de 1500 a.C., mas ele realmente recebeu essa grande graça, ele quis estar nas maiores riquezas do vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque pela fé ele já soube, porque ele era a imagem do Senhor Jesus que estava por vir. Então, da mesma maneira, realmente o Senhor ele ter nos libertado do diabo, ter libertado deste mundo, é o mesmo ser liberto do Egito e ir para a terra de Canaã, que é o reino do Senhor Deus. Então, como Moisés ele passou por tanto sofrimento, na vivência de Moisés realmente era incrível. Então, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu ir para o meio do deserto cuidando de ovelhas. Durante 40 anos ele viveu no deserto. E depois, para salvar o seu povo hebreu, ele voltou para o Egito e, resgatando a sua nação, os conduziu para a terra de Canaã, mais 40 anos. Então, realmente não tem como expressar todo esse sofrimento que ele tem recebido. Quer dizer que ele recebeu sofrimento por Cristo, então maior do que todas as riquezas do Egito. Então ele considerou realmente como se fossem maiores do que as riquezas do Egito. Quer dizer que ele esperou pelo galardão vindouro.
Quer dizer que Moisés era um homem que esperava a recompensa que seria dado pelo Senhor Deus. Então, comparando com as coisas deste mundo, como o apóstolo Paulo já havia dito, as coisas deste mundo são como o esterco, são como fezes, não é nada. Realmente ele aguardou as riquezas junto do Senhor. Então, uma pessoa que espera a recompensa diante do Senhor Deus, enquanto vive neste mundo, ele pode receber o sofrimento, a dor deste mundo de forma alegre, pode vencê-los. Então, algo maior do que todas as riquezas do Egito. Então, todas as pessoas do mundo, elas ficam felizes, se agradam das riquezas deste mundo. Mas ao olharmos com nossos olhos, nós podemos ver que são coisas tão vãs, como uma criança pequena que está com um pequeno brinquedo na nossa mão e ficam brigando com outras crianças para tentar tomar esse brinquedo. Se olharmos os políticos, eles realmente pisoteiam o outro, o adversário, para poderem subirem e se elegerem. Então, outras pessoas, para receberem um pouquinho de dinheiro, realmente eles enganam a sua própria consciência, eles matam o próximo. Então, realmente nós sabemos como isso é algo falso, isso é algo tão realmente desprezível, porque nós iremos receber a grande glória que está por vir. Então nós realmente podemos não ser como Moisés por completo, mas nós realmente podemos receber as coisas deste mundo, mas nós precisamos saber recusar. É por isso que os cristãos, enquanto eles vivem neste mundo, para retribuir a graça do Senhor Deus, a maior coisa que deve ser feita é pregar o Evangelho. Como em Salmos 118, versículo 16, 17, nós podemos ver. Ele diz, realmente não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Eu não morrerei, mas viverei. Porque o Senhor Jesus, Ele morreu por mim. Então eu, agora, realmente preciso estar vivo e preciso fazer algo diante do Senhor Deus. Então, quer dizer que o Senhor que cumpriu toda a história, todo o feito, realmente esse Senhor, realmente morreu na cruz. Quer dizer que nós agora precisamos anunciar esse trabalho que o Senhor Deus fez por nós. Então, se olharmos em Salmo 116, ele diz, aqueles que têm a Deus, venham e ouvem. Então, realmente o Senhor Deus, agora, eu irei anunciar as obras que o Senhor tem feito pelas nossas almas. Então, agora o trabalho que tem feito pelo seu Espírito. Então, o cristão, ele sabe, será que ele só precisa guardar para si mesmo e depois morrer? Realmente eu ter recebido a salvação foi tudo através do grande sacrifício de uma outra pessoa que recebeu a salvação antecipadamente. É por isso que o Evangelho chegou até mim. Então, como a pessoa sabe quão precioso é essa graça que ele tem recebido, ele precisa considerar como o espírito de outra pessoa de forma coitada. Então, nós precisamos ter piedade pelo espírito dos outros. Então, porque realmente uma pessoa que recebeu a salvação antecipadamente, ele prega o Evangelho para outra pessoa. Essa é a maneira do seu Deus de trabalhar. Então, mas uma pessoa ele receber a salvação, ficar de boca fechada e falar, estou feliz porque eu vou para o céu sozinho. Realmente não pode ser assim. Então, o trabalho que o Senhor ele fez por mim, esse Evangelho, agora eu preciso pregar. Então, só tem como pregar. Se olharmos em Atos, capítulo 20, versículo 24, ó. Realmente o apóstolo Paulo diz que essa missão que o Senhor tem me dado, esse ministério, é para pregar esse Evangelho. É por isso que não considero a minha vida nem um pouco preciosa. É por isso que o apóstolo Paulo, ou somente pessoas especiais receberam essa missão? Não, realmente todos os cristãos, eles possuem essa missão para pregar o Evangelho diante do Senhor Deus. É por isso que nós todos agora somos realmente os mensageiros do Senhor. Nós recebemos
essa salvação da reconciliação de Deus, porque as pessoas, os pecadores, eram inimigos diante do Senhor Deus por conta do pecado, mas agora serem reconciliados diante do Senhor Deus é por conta desse evangelho. Então nós precisamos anunciar essa verdade. Alguns dias atrás eu havia visto no jornal. Então, havia um grande general da Coreia do Norte, que era o segundo homem com o maior poder na Coreia do Norte. Ele havia fugido para a Coreia do Sul. Então, por que ele fugiu? Até o filho dele tem uma posição bem grande. Tem um grande poder ali na Coreia do Norte. Eles possuem uma grande autoridade. Ele também tem os seus netos ali. Então, por ele ter fugido da Coreia do Norte, realmente ele foi considerado como traidor e toda a família dele foi morta. Então, se a Coreia do Norte ficasse somente quieta, realmente ele poderia ter recebido todo tipo de benefício lá na Coreia do Norte, mas por que ele fugiu? Então, as pessoas que viciaram junto com ele, havia políticos, havia os seguranças que cuidavam da segurança dele. Então, haviam grandes pessoas incríveis ali. E muitas pessoas protegeram a vida dele. Então, a Coreia do Sul também o protegeu bastante, porque a Coreia do Norte havia mandado assassinos para tentarem matá-lo por ser um traidor. Então, o seu filho, os seus netos amados, todos eles morreram. Então, ele ficou com um coração doído. Por que será que ele veio? Então, para a Coreia do Sul, se isso iria acontecer, isso era inevitável. Então, porque mesmo que a minha família morra, então, o Kim Jong-un, ele está se preparando para fazer a guerra contra a Coreia do Sul. Então, ele queria realmente invadir a Coreia do Sul através com força militar. Então, porque se acontecer uma guerra, será que a Coreia do Sul morre? A Coreia do Norte toda morre junto. Então, ele realmente desceu dizendo que queria evitar pelo menos a guerra. Então, ele morreu há 13 anos atrás. Então, mas realmente ele é incrível. Então, para poder evitar a guerra, ele sacrificou toda a sua família, todos os seus netos. Então, é por isso que os seguranças estavam protegendo ele aqui na Coreia do Sul. Era mesmo como se ele tivesse sido preso aqui. Então, da mesma maneira, o que é que nós precisamos fazer? Então, tem muitas pessoas que sacrificaram a si mesmas por conta do país. Eles realmente se dedicaram para um pró maior. Então, da mesma maneira. Então, todos nós, agora, para podermos estar em reconciliação junto com o Senhor Deus, nós todos recebemos essa missão diante do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, realmente para pregar esse evangelho do Senhor, ele não considerou nem um pouco preciosa a sua vida. Então, mesmo que a sua vida morra mais de 100 vezes, realmente é preciso pregar esse evangelho da graça do Senhor para que muitos outros espíritos possam receber a salvação. Então, o apóstolo Paulo, para poder pregar esse evangelho, ele sofreu, ele tremeu no frio, ele realmente foi torturado diversas vezes, foi encarcerado, ele quase morreu apedrejado. Ele foi abandonado e depois ele levantou e voltou novamente para pregar o evangelho. E por fim ele foi para Roma pregar o evangelho até ser morto, decapitado. Então quanto tipo de sofrimento grandioso que ele recebeu. Então tudo isso foi desejado através dele. Então, é por isso que nós todos realmente, mesmo que não conseguimos tornar como Pedro, como Paulo, nós temos recebido essa mesma missão. É por isso que qual é o máximo que nós precisamos fazer? Realmente nós agora precisamos anunciar as obras que foram feitas do Senhor. Realmente será que eu posso deixar de anunciar essas obras diante do Senhor? Então uma pessoa que recebeu a salvação, se ele está com a boca fechada, somente pensar, como eu vou ver bem, como eu vou comer bem. Então quer dizer que qual é a evidência de ele ter recebido a salvação dentro da vivência dele? Então por que o Senhor Deus ele nos salvou? Por que o Senhor ele está nos permitindo para vivermos neste mundo? Existe um objetivo. Então, o apóstolo Paulo, enquanto ele estava preso em Roma, no último momento antes de ele morrer, então, dentre as cartas que ele mandou para Timóteo, então nós podemos ler o 2 Timóteo. Tiramos 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Então, para Cristo, por conta do Evangelho, realmente não se envergonhe de mim.
Então você também realmente precisa seguir o poder de Deus para sofrer junto do Evangelho. Então, sofrer junto do Evangelho. Porque o Senhor estará junto com você através do seu poder. Então, quer dizer que esse é o testamento de Paulo. Quer dizer que ele está se referindo a nós também. Então, para pregarmos o Evangelho existem diversos sofrimentos. Então, o Senhor Jesus ele ter sofrido para pregar o Evangelho a este mundo. Realmente nós precisamos saber que através desse sofrimento o Evangelho é pregado continuamente. Que realmente se nenhuma pessoa sofre, não existe sacrifício, realmente é o mesmo que estar morto. Então, realmente da mesma maneira o Senhor Jesus ele morreu na cruz para que muitos filhos pudessem nascer diante do Senhor Deus. Então eu preciso morrer também, quer dizer que eu preciso me sacrificar. Então quer dizer que o meu tempo, a minha vida, a minha liberdade, a minha felicidade, então até a minha própria vida realmente precisa estar preparada para poder se sacrificar. Existe um valor à altura. É por isso que agora nós temos uma situação onde precisamos receber esse sofrimento. O apóstolo Paulo, quando estava prestes a morrer em Roma, se olharmos em 2 Timóteo, capítulo 1 em diante, nós podemos ver que ele diz, realmente eu lutei uma luta realmente fiel e eu realmente já recebi, está preparada essa coroa da glória diante do Senhor Deus. Porque nós sabemos que agora ele não é somente para este mundo, mas o servo diante de Deus para a glória eterna. Então porque o apóstolo Paulo foi aquele que evidenciou esse trabalho que o Senhor Jesus fez. Agora ele precisa terminar e agora realmente ele já recebeu uma posição diante do Senhor Deus. Quer dizer que da mesma maneira como foi já derramado o sangue do Senhor Jesus, realmente como num sacrifício, o apóstolo Paulo, ele realmente já foi despejado como se fosse um óleo, o sacrifício diante do Senhor Deus. Então, porque ele já lutou essa luta realmente espiritual e agora ele tem essa coroa preparada por ele, porque o juiz justo do último tempo irá permitir retribuir essa graça diante dele. Então quer dizer que todo esse caminho que ele percorreu para pregar o evangelho foi terminado. Então quer dizer que se nós olharmos um atleta que ele está correndo na Olimpíadas e vence em primeiro lugar, ele fica feliz. Então, mas quer dizer que isso não conta como nada, é somente um pedaço de metal. Mas o apóstolo Paulo, para poder receber a glória diante do Senhor Deus que estava por vir, então pensando nesses momentos, nós podemos ver que ele realmente gritou a vitória realmente diante do Senhor. Então não é somente para ele, mas para todos aqueles que estão diante do Senhor Deus, onde o Senhor lhe se manifestou. Então onde existe essa coroa da glória diante do Senhor, ele irá permitir para todos nós? Sim, realmente ele deseja permitir para todos nós. Então é por isso que agora nós precisamos ser obedientes diante do Senhor Deus, realmente fiéis até o fim. Porque o Senhor ele permite para aqueles que são fiéis. Realmente o que o Senhor ele vai dar para alguém que não é fiel? Então, porque o Senhor ele realmente irá retribuir aqueles, repreender aqueles que forem desobedientes diante do Senhor Deus, seus servos maus que realmente não negociaram aquele talento. Então, da mesma maneira, quando o Senhor ele se manifestar para todos aqueles que estiverem diante da graça, diante do Senhor Deus, trabalhando, como o apóstolo Paulo sacrificando, se esforçando pelo Evangelho. Então nós, quer dizer que nós precisamos fazer o mesmo. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, realmente o apóstolo Paulo realmente já havia dito que todos nós agora, para podermos entrar na glória do Senhor Deus, então o sofrimento que nós estamos recebendo, que é temporário, realmente possa ser encerrado, então para assim nos fortalecer e assim realmente transformar de forma resistente todo esse valor. Então vamos procurar 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Eu vou ter que procurar essa palavra. Então, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Então, que o Senhor que realmente decidiu ter padecido diante do Senhor, Ele possa nos aperfeiçoar, confirmar, fortificar e estabelecer. Quer dizer que assim Ele nos aperfeiçoou. Então,
Então, através desse sofrimento, o sofrimento é aquilo que nos transforma de forma apta a nós termos a personalidade de filhos do Senhor Deus. Como em Mateus capítulo 5, versículo 48 em diante, nós podemos ver que agora nós precisamos ser adequados, nós precisamos ser perfeitos como o nosso Pai. Então, da mesma maneira, realmente, como é que um pecador que vai para o inferno pode realmente se tornar perfeito diante do Senhor Deus? O Senhor Deus não deseja mandar todas as pessoas pecadores para o inferno. O Senhor, Ele deseja que todos eles possam receber a salvação para assim se aperfeiçoarem, se tornarem como o Senhor. Então, o Senhor Deus manifestou-se a Abraão há 99 anos e disse para ele realmente se aperfeiçoar diante do Senhor Deus, e aos 100 anos ele fez com que ele pudesse ter a Isaac. Quer dizer que faltava 1% para Abraão. Nós não sabemos quanto por cento nos falta ainda, mas falta muito. E nós precisamos ser perfeitos como o Senhor Deus, para que nós possamos ser aperfeiçoados. Realmente o Senhor Deus, Ele nos permite o sofrimento. Como Hebreus capítulo 1, versículo 8, realmente mesmo sendo filho do Senhor Deus, ele aprendeu a obediência para sofrer junto do Senhor. Quer dizer que o Senhor Jesus, por receber o sofrimento, então através do Senhor que recebeu o sofrimento por nós, realmente Ele se tornou perfeito. Como em Jó capítulo 23, realmente ter provado o fogo, sairei como ouro. Então, o ouro, realmente o ouro puro, então não existe o ouro puro desde o início. Quando o ouro ele sai das minas, ele sai misturado cheio de impurezas. Então, eles colocam realmente substâncias químicas para poder realmente dissolver todas as impurezas e assim manter somente o ouro. Então, um tempo atrás, eu havia feito um dente de ouro no dentista e ele havia mostrado como que era feito. Então ele disse que primeiramente eles pegavam um pedaço de ouro e batiam com um martelo no fogo esquentando, e depois realmente tirava todas as impurezas. As impurezas elas realmente se dissolviam junto das substâncias que eles misturavam. Então cada momento mais eles provavam esse ouro para poder tirar todas as impurezas. Ele faz diversas vezes até que realmente todas as impurezas somam dali. Então quer dizer que quando o Senhor Ele nos treina, quer dizer que todas as impurezas que estão dentro de nós, elas desaparecem, para que assim nós possamos sair como ouro, de forma perfeita. E é por isso que agora, através do sofrimento que nós iremos receber, realmente o Senhor Ele está nos aperfeiçoando. Quer dizer que o Senhor Ele nos fortifica. Então, a pessoa que não recebe o sofrimento diante do Senhor Deus, ele é muito, muito fraco. Até as crianças pequenas, realmente se criar de forma muito, realmente bem cuidada, de forma realmente bonitinha. Então, quando sai para o mundo, realmente ele não tem preparo algum, porque este mundo é um mundo realmente tão medonho. Realmente precisa criar o filho de forma forte. Então, se olharmos em número, realmente o Senhor Ele tirou o povo de Israel realmente do Egito. Da mesma maneira, Ele criou o povo de Israel como se fosse a águia cuidando de seus filhotes. Como é que a águia cria os seus filhotes? Ela cria um ninho no penhasco. E o ninho é feito com espinhos, com galhos bem afiados. E por cima ele coloca de forma bem macia as suas penas, e assim ele coloca os seus ovos ali para que possa chocá-los. E quando os filhotes crescem um pouco, ele ensina como bater as asas e como é que deve pegar o vento. Então quando chega um momento onde os filhotes eles já estão prontos para voarem, então a águia ela vai tirando todas as coisas macias, vai deixando somente o afiado que o espetam. Então as águias realmente sofrendo ali naquele ninho. Então eles ficam machucando por conta desse espinho. Então todos eles querem realmente subir nas costas da mãe. Então, a mãe coloca-os nas suas costas e sobe até lá em cima e depois os solta. Então eles acham que estão morrendo e eles começam a bater as asas e não conseguem voar. Então a mãe vai de novo, busca-os lá embaixo, depois joga eles de novo lá de cima.
Então, realmente, na Bíblia existe dessa maneira. A palavra também, realmente, como a águia que cria os seus filhotes. Realmente, o Senhor Deus, Ele nos cria de forma firme e forte. Então, por conta de todo esse sofrimento que nós temos recebido, então agora o Senhor, Ele nos fortificar, Ele nos fortalecer, Ele nos confirmar, Ele nos estabelecer. Então, dessa maneira, realmente, qual seja o tipo de sofrimento que nós tenhamos, realmente nós não somos abalados. Se nós olharmos os cristãos também, realmente, qual seja o sofrimento pequeno que eles recebam, eles já não sabem o que fazer. Então, não está treinado de forma alguma. Então, vamos olhar para as forças especiais, por exemplo. Então, quanto tipo de treinamento forte que eles passam. Então, eles são treinados a pularem de avião, caírem de paraquedas no meio do território inimigo. Eles comem o que eles encontram, sapo, plantas, raízes. Eles vão comendo e sobrevivendo no campo, realmente, do oponente, dos inimigos. Então, o tipo de sofrimento, o tipo de treinamento que eles realmente têm, realmente é impossível de uma pessoa normal sofrer, uma pessoa normal conseguir vencer. Quer dizer que um cristão, da mesma maneira, pode vencer essas coisas, porque o Senhor Deus, Ele deseja nos criar de forma forte. Então, mas um cristão, ele não sabe o que é sofrimento, não sabe o que é dificuldade, que é criado de forma realmente muito dócil. Então ele fala, ai, estou morrendo, quando ele se depara com uma pequena dificuldade, não sabe o que fazer. O soldado também, realmente, ele derrama muito suor no treinamento. Então ele pode derramar pouco sangue na guerra. Então, da mesma maneira, o Senhor, Ele nos cria de firme e forte, de forma forte, firme, fortalecida, porque o Senhor Deus, Ele deseja nos permitir uma glória diante do Senhor Deus eterna. É por isso que o sofrimento é algo muito bom. Quando você sofre, o Senhor Deus, Ele não está nos permitindo sofrimento para nos atrapalhar, Ele está nos permitindo sofrimento para que nós possamos ser fortalecidos. Como em Atos capítulo 7, nós podemos ver que havia o diácono Estevão. Ele pregou o evangelho de forma bem forte, de forma ousada. E os judeus, ouvindo a pregação de Estevão, eles não se arrependeram. Eles levantaram as pedras e apedrejaram a Estevão daquele local. Então Estevão, enquanto estava morrendo apedrejado, o que ele havia dito? Ele disse, veja, realmente abriram-se as portas dos céus. E agora o Filho do Homem está ao lado do Pai. Então, o Senhor Jesus está sentado do lado do trono de Deus. Mas por que Estevão disse que o Senhor Jesus estava de pé ali no trono? Quer dizer que quando o Senhor Jesus, depois que cumpriu a salvação, ele se assentou à destra do trono de Deus. Mas quando Estevão estava morrendo apedrejado, o Senhor Jesus, ele se levantou para observar. Como em Jó capítulo 11, o Senhor, ele está vendo todas as coisas boas, mas também malignas também. Quer dizer que realmente o Senhor, ele vê toda a malignidade, todo o mal das pessoas deste mundo, e ele julga. Ele também está vendo o cristão viver de forma justa, de forma santa, sofrido pelo Senhor Jesus. Realmente o Senhor Jesus está observando todas essas coisas. Então Estevão, ele realmente foi autorizado diante do Senhor Deus para morrer apedrejado. Quer dizer que ele foi o primeiro a morrer por conta do Evangelho no Novo Testamento. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele se levantou de seu trono. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele morreu por nós na cruz. Ele derramou o seu sangue por nós. Ele pagou todo esse valor por nós. Quer dizer que agora, estando assentado à destra do Senhor Deus, o Senhor Jesus está orando. O Senhor Jesus, ele está observando tudo o que nós estamos fazendo agora. Quando nós recebemos o sofrimento, o Senhor, ele irá se levantar também. Então, o Senhor, ele está segurando a coroa na mão e está dizendo, realmente aguente um pouco mais. Aguente um pouco mais. Ele irá dizer dessa maneira.
Como em Salmos 73, 74, realmente o Senhor, Ele nos treina e Ele irá nos receber com a sua glória depois. Então agora, no momento, o Senhor, Ele está nos conduzindo através do seu ensinamento. E depois Ele irá me receber com a sua glória. Então agora nós precisamos nos alegrar do sofrimento que nós recebemos diante do Senhor. Porque está prometido a recompensa, o galadão eterno. Então os estudantes também da mesma maneira. Eles realmente querem viver do jeito que eles desejam, conforme as suas vontades, mas eles não dormem. Eles estão estudando dia e noite, sofrendo dessa maneira. Então por que eles fazem isso? Para obterem uma boa nota, para entrar em uma boa universidade, para serem aprovados, para entrar em um bom trabalho, receberem respeito, eles viverem bem, comerem bem. Então uma pessoa no mundo, ele deixa sua família no seu país natal, ele vai para um país muito longínquo para ganhar dinheiro, para que assim sua família possa viver um pouco melhor. Então, não existe nem seguro de que a família dele vai viver bem, mas eles fazem dessa maneira. Então, realmente, seja por conta da alegria realmente momentânea, os prazeres deste mundo, as pessoas, realmente elas se sacrificam, elas se dão ao máximo, mas nós possuímos a glória eterna, então, que foi prometida pelo Senhor. Quer dizer que isso é eterno, isso é completo, 100%, mas mesmo assim vocês não querem sofrer? Ah, como é que eu vou viver bem, como é que eu vou comer bem, como é que eu vou fazer isso ou aquilo, como é que eu vou ganhar muito dinheiro, como é que eu posso me enriquecer, quando é que eu vou poder viver igual as pessoas do mundo. Então, realmente, esses são os nossos desejos? Não é. Então, como é que eu posso agradar ao Senhor, como é que eu posso viver diante do Senhor, como é que eu posso pregar o Evangelho? Então, seja o sofrimento, seja a mácula, realmente, como é que eu posso acabar com todas elas e estar diante do Senhor Deus sem nenhuma vergonha? É nisso que nós precisamos pensar. Então agora nós todos, enquanto estamos vivendo neste mundo, possuímos o sofrimento, mas o Senhor irá retribuir tudo isso. Então, vamos procurar a palavra que nós lemos no início novamente. Salmos 116. Versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Então, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, realmente, agora esse cálice da salvação está segurada. Então, agora eu estar invocando o nome do Senhor. O que isso quer dizer? Que eu estou louvando essa glória diante do Senhor Deus. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Quer dizer que agora não é eu estando escondido ali, servindo ao Senhor, ou retribuindo a graça do Senhor Deus às escondidas. Realmente é na frente de todo o povo. Então agora eu preciso anunciar, preciso pagar todos os meus votos. Então agora nós precisamos compreender essa palavra. Se olharmos em Lucas capítulo 8, versículo 43 a 48, nós podemos ver um tema ali. Havia uma mulher que estava sofrendo realmente do problema do fluxo de sangue. Todos os dias ela derramava sangue. Então ela recebeu muitos cuidados de vários médicos, mas gastou todo o seu dinheiro e sua doença foi piorando.
e a esperança final que ela tinha. Então ela ouviu que o Senhor Jesus havia ressuscitado os mortos, curado os leprosos, aberto os olhos dos cegos. Então, mas o Senhor Jesus, ele estava ali no meio da multidão, cercado de diversas pessoas. Então, mas essa mulher, ela foi de forma sutil e se aproximou do Senhor Jesus e tocou na veste do Senhor Jesus. Então, realmente, ela tinha fé de que se ela tocasse pelo menos na roupa do Senhor Jesus, iria ser curada. Então, o Senhor Jesus, ele foi e ficou parado e disse, realmente, alguém me tocou. Então, olhando ao redor, o Senhor Jesus perguntou, quem é que me tocou? Então Pedro disse, Senhor, o que importa? Muitas pessoas estão aqui à volta, a multidão, muitas pessoas passam, tocam, esbarram. Então vamos embora, realmente isso foi somente uma coincidência. Mas o Senhor Jesus disse, não, alguém me tocou. Então porque saiu de mim o poder. Então será que o Senhor Jesus ele não sabe? O Senhor Jesus ele sabe, que foi você, não é? O Senhor Jesus sabe. Mas por que ele pergunta como se não soubesse? Então de mim saiu o poder. Então realmente pensando que a mulher não ia conseguir realmente enganar a mais. Realmente ela disse, sim, fui eu. Então realmente ele disse, mulher, realmente a sua fé é grande. Irá acontecer conforme a sua fé. Tu pode ir em paz. A sua fé te salvou. Então realmente se tocar de forma sutil, estava tudo bem. Mas por que precisa manifestar isso? Precisa contar diante de todas as pessoas ali. Sim, é preciso fazer isso. Então você receber a salvação sozinho, sem ninguém saber, você estar guardando a sua fé sem nenhuma pessoa saber, e isso não é desejável diante do Senhor Deus. Então da mesma maneira, realmente em Mateus, capítulo 23, realmente qualquer pessoa que receber essa graça diante do Senhor Deus, ele dirá, realmente este homem, realmente ele me abandonou de igual maneira para ter abandonado ao Senhor Deus. Então o que significa? Quer dizer que ele está para revelar. Então agora nós todos temos recebido a salvação. Então eu guardar para mim mesmo, eu estar realmente guardando dentro de mim como se fosse coisa pequena. Então vamos ver realmente onde está todo o povo diante do Senhor Deus. É a igreja. Onde os filhos do Senhor Deus, o povo do Senhor Deus, realmente onde quer que eles estejam, realmente a glória que eles têm recebido, quer dizer que eles estão dentro da igreja, quer dizer, é um local onde existe a graça diante do Senhor Deus. Quer dizer que ele dizendo que pagará os seus votos diante de todo o povo. O que são esses votos? Então, os votos são uma promessa de que viverão conforme o Senhor Deus. Se olharmos em Hebreus capítulo 6, versículo 17, realmente o Senhor Deus, ele prometeu o seu reino, a sua herança, quer dizer que isso é imutável, realmente que irá se manifestar a todos. É por isso que ele se manifestou a todos. Quer dizer que o Senhor Deus, que também deseja permitir o seu local prometido, essa sua herança, da mesma maneira, ele manifestou, ele jurou diante de todas as pessoas para manifestar de que essa herança que estava por vir realmente seria imutável. Por isso que ele mesmo jurou diante de si, para realmente comprovar. Então, com certeza o Senhor Deus também, ele pagou os seus votos. Então isso é uma questão muito importante. Vamos procurar Salmos. Primeiramente Salmos 22. Vamos procurar Salmos 22. Em versículo 25. Salmos 22, versículo 25.
O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. 자 앞에서 나의 소원을 갚으리라. 대회가 Então, o que é essa grande congregação? Quer dizer que representa a igreja. É uma grande reunião. Quer dizer que o povo de Deus está reunido ali. E ele disse: o meu louvor será de ti na grande congregação. Então, porque essa graça que ele recebeu é do Senhor. Quer dizer que ele está louvando diante de todo o povo de Israel. Então, é uma pessoa que agora louva perante o Senhor. Realmente pagarei os meus votos perante os que o temem. Então, as pessoas que têm o mesmo louvor, que têm a mesma esperança agora diante do Senhor Deus, eles estão para sofrer, para retribuir junto do Senhor. Então, vamos trocar Salmos 76, versículo 11. Salmos 76, versículo 11. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes o que estão em redor dele, aquele que é temível. 마땅히 경외할 이에게 예물을 드리죠. 너희 하나님께서 Então agora nós precisamos pagar os votos. Nós precisamos fazer os votos diante do Senhor e pagar esses votos. Então agora fazer os votos diante do Senhor Deus. Então quer dizer que é uma promessa junto do Senhor Deus. Então por quê? Nós todos que recebemos a salvação, agora que queremos viver diante do Senhor Deus, nós temos esse desejo. Nós estamos louvando diante do Senhor Deus. Viver é para o Senhor, morrer é para o Senhor. Então viver ou morrer é para o Senhor. Nós temos esse coração para com Deus. Mas o que tem do outro lado? Tem a carne, o pensamento da carne que ainda resta dentro de nós que não quer fazê-lo. O que eu preciso fazer em relação a isso? Tá, agora realmente para poder dominar essa carne dentro de mim. 뜻대로 살고자 Então agora eu preciso desejar viver conforme a vontade do Senhor Deus. Realmente diante do povo do Senhor Deus. Então nós, quando recebemos o batismo também, é bom recebermos o batismo na frente de diversas pessoas. Então, eu recebi a salvação. Agora eu já fui 장사됐다. sepultado diante do Senhor Deus. Agora eu morri, agora eu me tornei uma nova pessoa diante do Senhor Deus. Agora o eu desapareceu. Agora uma nova vida se inicia dentro de mim. Quer dizer que agora eu estou manifestando diante de todas as pessoas. É por isso que se olharmos no casamento também, 부모와 그 친지들 앞에서 nós podemos ver realmente que os noivos, eles realmente fazem os juramentos, prestam os votos na frente do púlpito, na frente de todos, dizendo que farão tudo o que eles podem fazer diante do Senhor Deus e de todos os convidados. Eles prestam seus votos. 그리고 평생 동안 E de toda essa vivência do casamento deles, eles irão cumprir esses votos que foram prestados. 자기 아내, 자기 남편 외에 Então eles não irão amar uma outra mulher ou outro homem do que a sua esposa ou do seu marido. Então essa é a promessa, que eles fizeram com o Senhor Deus. Quer dizer que precisa ser cumprido. 헌금도 Então também, se nós olharmos o dízimo que é feito diante do Senhor Deus, realmente não é feito por um objetivo especial. Nós podemos dizer, eu estou fazendo portal por uma coisa, mas tudo isso é uma promessa. 뭐 이렇게 자기 이름 밝히 Uma pessoa fala, eu vou só colocar o dinheiro aqui porque eu quero fazer de forma anônima. Mas eu penso diferente. Eu penso que as pessoas deveriam se manifestar diante do Senhor Deus, colocarem os seus nomes, porque é muito importante nós sabermos realmente diante do Senhor Deus o que eu estou fazendo. Esses são os meus votos, é a promessa que eu faço diante do Senhor Deus. Quer dizer que agora eu estar no meio da carne, eu ser preguiçoso diante do Senhor Deus, eu fazer quando eu quero, eu não fazer quando eu não quero. Realmente não pode ser dessa maneira. 자기의 이 Então esse coração realmente 게으른 마음 preguiçoso dentro de si, realmente precisa ser cumprido, precisa ser realmente controlado, porque assim ele promete diante do Senhor Deus.
Como em 1 Coríntios capítulo 9, nós podemos dizer que ele disse para a igreja de Corinto, 약속한 연보를 realmente agora nós precisamos preparar essa promessa que foi feita, porque nós agora prometemos, nos preparamos para a promessa, realizamos, fazemos essa promessa e cumprimos essa promessa. Então, porque assim ajudando a igreja, que os irmãos que estavam na pobreza. 하나님과 Então nós todos realmente diante dos santos, diante da igreja, agora é uma promessa que eu faço para comigo mesmo e para diante da igreja. 그래서 É por isso que nós fazemos os votos e esses votos que foram feitos precisam ser cumpridos. Se você faz os votos e você não o cumpre, quer dizer que você irá receber a repreensão diante do Senhor Deus. Você precisa fazer conforme o prometido. Então, isso é o que agrada o Senhor Deus. Então, agora nós precisamos fazer os votos diante do Senhor Deus e nós precisamos cumprir. 여호와의 백성 앞에서 나의 Então, agora eu preciso fazer os votos e pagar diante do povo de Deus. Então, diante de todos os santos, então a promessa que eu preciso fazer, 그리고 자기를 다스리는 e é uma maneira de eu controlar a mim mesmo. 헌금도 약속 Então é bom você fazer a sua oferta realmente sem essas promessas, mas o importante é você fazer conforme a promessa. Esse dízimo também, porque tem vezes que quando ainda falta um pouco dos bens, ele fala: ah, na próxima semana, no próximo mês eu faço, ah, dessa vez faltou, ah, no próximo mês eu faço de novo porque faltou de novo. Então, quer dizer que vai se tornando preguiçoso. Cada momento mais vai desobedecendo, não se torna um padrão. Quer dizer, cada momento mais ele vai pensando de forma individual, vai pensando em si. Ah, se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço. Quer dizer que isso é a vida de fé? Não é. Então você não quer fazer por conta da carne, mas o apóstolo Paulo disse que ele realmente dá o sofrimento à sua carne para que ela possa se sujeitar à palavra diante do Senhor Deus. Então a vida de fé 혼자서 não se faz de forma individual, em secreto. Você precisa fazer de forma 정치가들도 em aberto, em público, diante de todas as pessoas. Se manifestar a todos. 청문회 할 때도 먼저 Então quando nós realizamos o conselho também. 양심적으로 Então as pessoas, por exemplo, no tribunal também, eles juram que irão contar somente a verdade. Então as pessoas precisam jurar para contarem a verdade. Então, mas pode ser que as pessoas elas mintam, mesmo após fazer o juramento, mas diante do Senhor Deus isso não funciona. Se olharmos os políticos também, 내가 eles dizem: ah, se eu me tornar ou for eleito a tal cargo eu farei isso ou aquilo, tenho essa proposta aí. Mas tem muitas das vezes que essas propostas elas se tornam em vão, só ficam no papel, porque eles não cumprem as propostas que foram feitas. Então agora nós todos precisamos jurar diante do Senhor Deus. 여호와의 Então nós precisamos fazer os votos e pagar esses votos diante de todo o povo de Jeová. Então agora nós precisamos fazer esses votos e precisamos cumprir. Quer dizer que existe uma recompensa, uma retribuição a partir disso. O Senhor Deus ele se agrada disso. 여호와께서 성도의 죽는 Então o 것을 Senhor Deus ele vê de forma preciosa a morte do santo. 성도의 죽는 것을 A morte do santo é precioso diante do Senhor Deus. 구원을 Então um santo ele não somente recebeu a salvação, mas ele vive conforme a vontade do Senhor Deus. Ele vive para a glória do Senhor Deus. Ele sofre junto com Cristo. 희생하면서 Ele se sacrifica. 바라보고 하나님 주는 상 E ele vive somente olhando para esse galadão vindouro. 죽음을 Quer dizer que o Senhor Deus ele vê de forma preciosa essa vivência. 이스라엘 Se olharmos entre os reis de Israel, 때는 havia um rei que queria servir diante do Senhor Deus, mas 백성들도 아무도 por fim ele viveu por si mesmo e ninguém do povo realmente lembrou ou celebrou sobre este rei. Então quer dizer que dessa maneira você precisa ser
de boa vista diante do Senhor Deus e também de todos os irmãos, porque os irmãos precisam lembrar e falar: nossa, aquele irmão era tão precioso, mas ele foi diante do Senhor Deus, ele entrou na glória agora. Então nós todos precisamos lembrar, nós todos precisamos realmente relembrar e louvar por conta dele, mas não pode se tornar em um caso onde as pessoas digam: ah, ainda bem que ele morreu. Não pode ser assim. É por isso que agora nós todos precisamos viver essa vivência de sofrer junto com o Senhor Jesus. Se olharmos assim em Romanos capítulo 10, versículo 10. Então as pessoas, elas ouvem e creem no seu coração e são justificadas. E eles testificam, testemunham com a boca. Realmente não quer dizer que eles, por falarem com a boca, que recebem a salvação. Quer dizer que eles testemunham essa salvação através da boca. Então, eles recebem, eles creem através do coração. Então eles dizem no que creem. Então agora nós recebemos essa salvação, agora nós falamos no que cremos. Então agora uma pessoa, ela pode testemunhar diante do Senhor Deus sobre o que ela crê, o que ela recebeu. Então quando nós testemunhamos, por exemplo, nós não podemos mentir, nós temos que testemunhar do jeito que nós temos. Nós precisamos viver conforme o testemunho que fazemos também. Então tem pessoas que testemunham muito bonito, mas depois eles não vivem conforme esse testemunho. Eles vivem de qualquer outro jeito. Quer dizer que isso se torna um testemunho falso. Então agora realmente do jeito que eu desejei, do jeito que eu prometi, porque eu prestei os votos diante do Senhor Deus e eu preciso viver diante do Senhor. Então não somente isto, mas o Senhor, Ele está vendo todas essas coisas. O Senhor, Ele sempre está de olho em nós. Então diante do Senhor, realmente as pessoas do mundo também estão olhando para nós. Realmente uma olha para a outra. Não é quer dizer que estão vigiando, mas realmente estão observando. Então, da mesma maneira, realmente não estou ali para condenar ou julgar como ele está vivendo, mas eu preciso estar vivendo ali para mostrar para os outros como estou vendo diante do Senhor Deus, que eu estou manifestando esses votos que foram feitos diante do Senhor Deus. É por isso que podem agradecer todos em conjunto diante do Senhor Deus. As pessoas podem receber a coragem, podem se tornar um exemplo, podem viver em união. Então é por isso que agora eu realmente pegarei esse cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e pagarei todos os meus votos diante do povo. Então com esse mesmo tipo de coração, agora, realmente até o dia do retorno, nós precisamos esperar por essa glória vindoura. Então, para recebermos essa glória diante do Senhor Deus, o Senhor, Ele permitiu o sofrimento para nós. Então, esse sofrimento é incomparável a essa glória que nós iremos receber, o galardão que está por vir. E é por isso que nós todos que recebemos a salvação, agora nós não podemos esquecer dessa graça que temos recebido diante do Senhor Deus. E agora se nós vivemos para retribuir essa graça do Senhor Deus, enquanto nós vivemos em carne, o Senhor irá nos ajudar, irá nos receber no meio de toda a glória. Então vamos orar. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos permitiu essa grande graça. Antes, quando nós éramos pecadores, o Senhor Deus teve misericórdia de nós. E o Senhor Jesus nos procurou enquanto nós estávamos longe, perdidos. Nós agradecemos pelo Senhor ter permitido o seu sangue precioso para nos salvar. E nós agradecemos por toda essa grande graça da salvação que nós temos recebido. Então o Senhor agora está vivo, orando por nós. O Senhor está nos protegendo através da sua graça. O Senhor cuida de nossas fraquezas. O Senhor está nos conduzindo até que possamos entrar no reino do Senhor Deus. E o Senhor que deseja permitir a sua glória para nós. Enquanto nós vivemos neste mundo, que nós não vivamos mais para as coisas vãs deste mundo, que nós não vivamos mais para as coisas perdidas deste mundo, mas sim que nós possamos viver para retribuir essa grande graça diante do Senhor Deus, que o Senhor Deus possa nos conduzir. E assim o Senhor possa nos proteger e conduzir, Senhor. Nós todos que estamos vivendo diante do Senhor Deus, possamos viver para agradar ao Senhor Deus, que nós possamos nos tornar em um grande agradecimento e darmos glórias diante do Senhor Deus. Todas as coisas deixamos na mão de poder de Deus e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.